Você veio com desejo de adorar o Senhor? Amém. Nós somos um povo pentecostal. Aleluia. E o povo pentecostal dá glória a Deus, fazendo barulho. Graças a Deus, nós somos o povo barulhento que vai morar no céu. Levante as mãos e adore o Deus vivo. Graças a Deus. O nosso Deus é vivo, não está morto. Aleluia. Ele não é de pau, nem de pedra. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas, cujo nome é santo. Aleluia, Ele é santo, 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 santo. Glória a Deus. Oh, Pai querido, derrama graça nesse lugar. Derrama bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Tu és o único, não há Deus além de Ti. Não há Deus tão poderoso como o Senhor. Sopra, Senhor, o vento do Espírito nesse lugar. Transforma nossas vidas, que o cansaço saia, aleluia, e venha um renovo. Glória a Deus sobre nossas vidas. Quantos querem mais de Deus esta noite? Digam amém. 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 Vamos cantar ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Oh, glória, aleluia. Os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. Medite no que você está cantando. Perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho
Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Aleluia, Pai querido. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és 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 o Filho do Deus vivo, aleluia. Jesus Cristo, Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia, Ele ainda cura, Ele salva ainda, aleluia. Ele batiza com o Espírito Santo. Graças a Deus. Toda adoração, Senhor, este culto, esta campanha é para Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado a cada dia, Pai amado. Aleluia. Nós dependemos de Ti, Senhor, todo dia, todo tempo, todo momento, Senhor, da Tua presença, no mover da Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Passa o Teu sangue sobre nós, aleluia, em nome de Jesus. Podeis sentar, irmãos, podeis sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Pai querido. Obrigado, meu Deus. De ti, mais de ti,
Mais de ti, Senhor, aleluia. de ti. Mais do teu poder, mais da tua presença. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Não há outro nome que possamos ser salvos. O nome de Jesus é soberano. Graças a Deus. Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, Pai querido. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Não merecemos, por isso que é graça. É graça, graça não é merecimento, é graça. Aleluia. Porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, aleluia. O Senhor nos amou tanto, aleluia, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Que Ele cresça, aleluia. Cantemos com alegria ao Senhor, aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um brado, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Não ouvi nada, só ouvi a Paula aqui atrás. Glória a Deus. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão,
Jesus. Obrigado, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Vem, Espírito Santo, sobre o teu povo esta noite, Senhor. Aleluia. Manifesta a tua graça, teu poder, Senhor. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Toda adoração é para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Recebe, Senhor, nosso louvor. Recebe a nossa gratidão, Pai. vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Glórias, aleluia. Glórias, aleluia, aleluia. Quantos querem mais de Deus nesta campanha? Quantos querem mais de Deus esta noite? Se coloque em pé por um instante. Aleluia. Se coloque em pé. Segura na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Segura. Aleluia. E agora você começa a falar com Deus. Enquanto o teclado toca, você começa a buscar, você começa a falar com Deus. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus. Não para nós, propriamente dito, porque estamos debaixo das promessas de Deus. Há uma graça sobre a nossa vida, mas os dias são maus. É tempo de guerra, é tempo de dificuldade, é tempo onde as nações estão se levantando contra nações, mas há um povo dessa terra que é conhecido como sal da terra e luz do mundo. E esse Deus maravilhoso opera sobre as nossas vidas. Ele opera sobre nós. Aleluia.
Esse Deus poderoso está sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Ele nos guarda, nos livra, Ele nos abençoa. Busque a Ele, aleluia. Deixa o Espírito Santo falar através de você. Seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, nesse lugar, a tua presença, aleluia. Vem com tua cura, vem com teu poder sobrenatural. Glórias ao teu nome, Senhor. Abençoa esses lares, abençoa essas famílias, meu Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai amado. Abençoa os casais. Abençoa, Senhor, os filhos, a juventude, as crianças. Abençoa, Pai, as esposas, os maridos. Abençoa, Senhor, o trabalho, as finanças dos teus servos, Pai. Abençoa as finanças. Repreende o devorador, Senhor. Aquele que é dizimista, fiel, o devorador não entra. Xalabacanta, rabacanta, labalabalabala. Oh Deus, aleluia, Pai querido. Santo, santo, santo. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Limpa, Senhor, essa noite mentes e corações. Tira toda raiz de amargura, toda tristeza. Abre portas, Senhor. Tu és Deus que abre e ninguém fecha. Graças a Deus. Abençoa, guarda, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Tu, Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém? Podem sentar, os músicos abençoados. Obrigado pela vida de vocês. Aleluia. Alguém tem alguma oferta, algum dízimo? Apresente ao Senhor. Querido Deus e Pai, estas mãos levantadas, Pai querido, Deus recebe, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Deus, eu tenho certeza que é algo que é feito do coração, Pai amado. Aleluia. Quando nós fazemos algo para o Senhor, nós fazemos de coração. Aleluia. Recebe, Pai, e as bênçãos são certas, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão vai passar recolhendo. Eu vou chamar esta noite a missionária que vai pregar aqui esta noite, né? Ela estava meio doentinha, mas acredito que sarou. Está 100%. Deus é bom, hein? Deus é bom. Não, eu também tremo, até hoje. Não, imagina. Eu vou orar por você. Querido Deus, abençoa a tua serva, Pai. Senhor, que a graça do Espírito Santo seja sobre ela e ela seja usada esta noite
para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor continue no coração de cada um. É um desafio muito grande subir aqui. As pernas estão tremendo ainda. Falei, não sei se eu vou aguentar aqui e segurar, mas o Senhor, Ele nos sustenta. Eu não estava muito bem mesmo de saúde, até fiquei, ai meu Deus, será que eu vou? Fiquei ainda pensando. E na quarta-feira que eu vim aqui, eu ia falar para o irmão, irmão, vamos deixar para outro dia, que eu ainda não me recuperei. Só que aí a Carol falou sobre você ser uma máquina, para você não ser inoperante. E eu falei, senhores, eis-me aqui. Por mais que o coração estava, aquele medo, né? Mas eu estou aqui para servir a Deus. E falei, não, eu vou. O Senhor me sustentou para ir em vários lugares, e na casa dele é onde eu devo servir. E vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha colinha. O Senhor falou, quando o irmão falou para mim, para trazer a palavra, veio muitas mensagens assim no nosso coração, né? E orei bastante, falei, Senhor, coloca no meu coração uma coisa que eu preciso para mim aprender e passar para as pessoas. E o tema da mensagem é perdão. Se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de milagres, você precisa aprender a perdoar. E eu estava lendo alguns passos, né, para essa mensagem. E o Senhor, o ano passado, 2025, o Senhor falou muito comigo sobre o perdão. Hoje em dia, as pessoas falam muito que o amor se esfriou, o amor não existe mais. E, junto com o amor e o perdão, ele anda junto. As pessoas hoje, para você, no trânsito, se alguém te fecha, é o fim para uma pessoa tirar a sua vida. É rápido. Ninguém está nem aí com ninguém mais. E na Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos estão esfriando. Só que o Senhor falou muito comigo no meu coração sobre perdão, porque quando a gente fala que a gente ama a Deus, que a gente aceitou Jesus, a minha vida é para Deus, o perdão ele tem que vir andar junto. Ele vem junto com a gente. Ai, mas eu amo a Deus, Glaucia, mas qualquer coisa que um irmão fazer para você, ou alguém, você já se ofende. Você já não quer perdoar, você já não quer conversar com a pessoa. Isso não é de Deus. O amor, o perdão e o amor, ele anda junto. Quando a gente fala que a gente ama a Deus, o perdão tem que estar do nosso lado. Eu amo a Deus, mas eu não converso com fulano. Então você não ama. Se você ama, você perdoa. E, vamos abrir lá, Efésios 4:32. O primeiro passo, alguns itens para a gente aprender sobre o perdão, está lá em Efésios 4:32, que fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende de verdade e aceita Jesus como seu Salvador. Não importa quantos pecados você tenha cometido, nem o tamanho deles, Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você imita Jesus. Quando você quando você tinha aquela velha vida, quando você aceitou a seguir a Jesus, você cometeu vários erros, como nós cometemos muitos erros. Mas o primeiro passo, quando você chega na igreja, a primeira coisa que o Senhor faz com você é o quê? Limpar. Te deixar limpo. Tirar todos os pecados, toda aquela bagagem que o diabo colocou no seu coração, todas aquelas coisas ruins que você trazia, mentiroso, uma pessoa irritada, uma pessoa que faz mal para os outros, tudo isso o Senhor apagou, Ele limpou. Então, o primeiro passo, quando a gente chega nos pés do Senhor, é o quê? Deus, Ele perdoa. E temos que ser imitadores de Deus. Se Deus nos perdoa, nós também temos que perdoar o nosso irmão. Não importa o nosso erro. Muitas vezes, hoje, as pessoas, como eu mesmo, a gente costuma muito julgar os outros. Ai, fulano fez isso, nossa, que horror. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para amar. A Bíblia fala, amar uns aos outros.
Não é julgar uns aos outros, é amar. E nesse primeiro que fala que Deus, ele nos perdoa, em Lucas 23, 39, ele fala sobre o ladrão na cruz. Coloca para mim, Andréia, fazendo favor. Lucas 23, 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurado, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse ladrão, ele teve a vida inteira de destruição, de pecado, só que ali no momento da cruz, ele olhou para Jesus. E Jesus, que não tinha pecado nenhum, ele não olhou para aquele ladrão como julgador. Ele olhou com amor e falou, hoje mesmo você estará no paraíso. Que nós possamos hoje olhar para o meu irmão com esse olhar que Jesus olhou, esse ladrão. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, importa que Jesus te ama, importa que Jesus te perdoou. E se Jesus perdoou, que não teve pecado nenhum, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? O segundo passo sobre o perdão. O perdão, ele traz libertação. Salmos 32, 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Não há nada melhor do que sentir-se perdoado, livre de toda a culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação do peso da mágoa, do ressentimento e do rancor. O perdão, ele traz libertação. Sabe quando você está na correria e vai calçar o seu tênis, colocou a meia, não sei se já aconteceu com alguém, e tem alguma coisa, algum grãozinho ali na meia que você coloca e está com pressa, não tira, e você coloca no pé e vai andando, e aquele grãozinho te incomodando, você fala, depois eu tiro. Está ali, você está conseguindo fazer as suas coisas, só que está te incomodando. É a mesma coisa o rancor, quando você não perdoa o seu irmão. Quando alguém fez alguma coisa para você e você se acha no direito que você não deve perdoar. Não, mas você não sabe o que fulano fez para mim. Não, isso é difícil. Não sei se eu consigo perdoar. E aí fica ali, te incomodando. Você consegue viver, mas te incomoda. E aí quando você chega na sua casa, você tira a sua meia, tira aquele grãozinho, dá aquele alívio, e você consegue viver bem. O perdão, ele traz libertação. Eu preciso liberar o perdão. Se eu quero ter uma vida de milagres, mas eu quero escutar sobre milagres. Perdão é milagre. Vive uma vida de perdão que você vai ter uma vida de milagre. E ainda nesse segundo tópico, que é perdão traz libertação, a gente lembra lá na parábola do filho pródigo. Ele pediu as coisas do pai dele, foi viver a vida dele, enfim. Ele caiu em si, viu que ele errou. Ele podia falar, meu Deus, não. Porque quando a gente peca, eu acredito que os irmãos já devem ter sentido isso, quando você faz uma coisa errada e você sabe que você errou, não dá uma dor, dá uma vergonha. E o filho pródigo ali, ele sentiu vergonha, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou aqui passando nesse tormento, e na minha casa do meu pai tem tudo. Só que ele ficou pensando, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou pedir perdão. E quando ele voltou, pediu perdão para o pai dele, ele teve a libertação. Ele teve a vida de vitória. Ele foi recebido com festas. Ele foi recebido com amor. Por quê? Perdão traz libertação. E a partir do momento, a libertação começa a partir do momento quando você decide perdoar. É muito difícil perdoar. Não estou falando aqui que é fácil. Falar é fácil, eu sei que é fácil falar. Mas uma experiência que eu tive com Deus mesmo sobre perdão
você declarar. Já aconteceu uma situação que uma pessoa fez comigo e eu lembrava que aquilo lá me dava muita raiva. Eu falava, não, a pessoa tem que pagar. E a primeira coisa que a gente fala quando alguém faz, quando um irmão... Porque a traição, as coisas ruins que acontecem com a gente, não é de pessoas que a gente não conhece. É de pessoas que a gente conhece, e é o que mais dói. E a gente fala, não, o Senhor é bom, mas o Senhor é justo. Que aqui você faz, aqui você paga. Tudo que você vai fazer, você vai pagar. Eu sei que eu falo muito isso também. E a gente fica desejando aquilo. A gente não deseja que a pessoa se conserte, a gente deseja que a pessoa pague. E não é assim que Deus nos ensinou. Deus não quer que a gente deseje que a outra pessoa pague. Ele só quer que a gente ame e perdoe. As outras coisas que vai acontecer com a pessoa, isso é a pessoa e Deus. E isso trabalhou muito no meu coração ano passado com essa pessoa. E eu declarava na minha casa, toda vez que eu ia orar, eu falava, Senhor, nossa, eu estou com tanta raiva de tal pessoa. Falava o nome da pessoa, mas eu libero o perdão, Senhor. E foi. E não é pouco tempo que fica, não. Eu fiquei uns 3 meses. Até que um dia, essa pessoa ela veio e me pediu perdão. E eu vivi em paz. Mas a libertação começou quando eu decidi que eu queria perdoar. No meu coração, eu não queria perdoar. Mas era o certo que eu precisava fazer. Às vezes, no seu coração, você não vai querer perdoar. Mas declara. Luta com você mesmo, porque a nossa luta é contra a nossa carne. A nossa luta é contra nós mesmos, todos os dias. Todos os dias eu tenho que lutar, eu tenho que decidir o que eu quero para mim. Eu quero continuar com Deus, então eu tenho que lutar com o quê? Com o irmão Cláudio? Não, comigo, com a Glaucia, todos os dias. E eu declarava, Senhor, aquela pessoa fez isso para mim, Senhor, doeu tanto, mas eu perdoo ela. Eu quero que ela seja tão abençoada que ela viva na plenitude do Espírito Santo. Porque quando você declara coisas boas, profetiza coisas boas para outra pessoa, volta para você. O mal que você faz não volta, o bem também. Então profetize, mesmo que seja difícil. E o perdão, ele traz libertação. Trouxe para o filho pródigo, traz para mim e traz para vocês também. O terceiro, quem ama, perdoa. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você perdoar a quem ama, porque é um amor incondicional. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador como você e que precisa de Jesus. Quem ama, perdoa. Mas é difícil, mas perdoa. Jesus, ele nos perdoou? Qual a obrigação que Jesus tinha de nos perdoar? Nenhuma. E ele nos perdoou. E aqui, eu lendo nessa parte de quem ama, perdoa, eu falei, Senhor, em tudo eu tenho que perdoar. E hoje em dia está tão difícil. Você passa na rua, alguém te esbarra, nem pede desculpa. Antigamente as pessoas eram mais educadas. Hoje em dia, acho que até a educação está saindo um pouquinho, né? E aí você fala, ó, pessoa amargurada, que não sei o quê. Não. Quem ama, perdoa. Não vou ficar pensando naquela pessoa. Quantas vezes a gente se indispõe em ir a lugares que tem alguém que você não gosta muito, que você não perdoa, que você tem alguma mágoa. Ai, eu não vou naquele mercado porque fulano trabalha lá. Ai, não quero passar a falar oi. Nossa, fulano está ali, vou ter que desviar, que eu não quero falar oi para fulano. Você está doente. Você não ama. Ah, eu amo a Deus sim. Não, não ama. Porque Deus, ele ama todas as pessoas, independente do que você faz ou não. E se eu amo a Jesus, eu tenho que ser imitador de Deus. Então eu tenho que amar. Amar e perdoar. Nesse tópico de quem ama, perdoa, eu li sobre a passagem de José, que é muito linda. Acho que eu fiquei hoje, estava meditando muito na passagem de José, que ele era o filho de Jacó, um filho amado. E José, desde quando ele era mais novo, ele decidiu amar Jesus, ele decidiu a seguir a Jesus. Hoje em dia,
eu decidi seguir a Jesus, como todos aqui decidem. Só que seguir a Jesus não é só eu vir na igreja, eu fazer os meus compromissos, não. O seguir a Jesus não é na igreja. É na igreja também, porque a gente tem que ter esse momento de comunhão, mas o seguir a Jesus é em todos os lugares, principalmente fora da igreja. E José, ele seguia isso. Ele com 17 anos, na flor da idade, já começou a tribulação dele. Por quê? Porque ele decidiu seguir a Jesus. Só que quando você decide seguir a Jesus, vem lutas. Ai, Glaucia, mas eu queria uma vida sem lutas. Não vai ter. Se alguém... eu quero seguir a Jesus, mas quero viver bem, que não sei o quê, não quero nenhuma luta. Não é isso, não é assim que funciona. Você seguir a Jesus é você ter lutas, mas sabendo que você tem a vitória. A luta, a batalha, você vai ter. Mas uma coisa que o Senhor já deixou para a gente, que a vitória já é nossa. Porque Ele já venceu. Então, a gente vai ter as nossas aflições, mas o Senhor vai estar conosco. E José, ele já sabia disso. E aos 17 anos, ele foi o quê? Ele foi jogado em um poço pelas pessoas que ele mais amava, pelas pessoas da própria casa dele. E ele foi jogado no poço, foi vendido para o Egito. E eu estava lendo a passagem lá, como acho que acredito que todo mundo já sabe sobre José. Não tem um versículo, não tem nenhum pedaço de uma passagem que fala que ele reclamou, que ele blasfemou, ou que ele ficou falando, quando os irmãos dele pegou ele, por que vocês vão fazer isso comigo? Eu faço isso. Ou lá no poço, ai, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão obediente. Não teve um lugar na Bíblia que falava que ele reclamou, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a identidade dele. Ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia que ele passando por aquilo, a vitória estava lá na frente. Quando você está passando pela luta, você sabe que a vitória está lá na frente ou você já começa a reclamar? Ai, por que está acontecendo isso comigo? Ai, por que é isso? Por que é aquilo? Não. Por que a gente vai questionar a Deus se a nossa confiança está nele? José em nenhum momento pensou em questionar Jesus. E ele chegou lá no Egito, na casa de Potifar, e fala num versículo, eu até anotei aqui, mas fala que em tudo que José fazia, ele ia bem. E quando Potifar viu ele, Potifar via Jesus em José. Será que as pessoas, quando vê você, vê Jesus em você? Será que quando você está no seu trabalho, ou quando você está na rua, ou está em um mercado, ou qualquer lugar, o que as pessoas veem em você? Eles veem Jesus, porque em tudo que José fazia, todos viam Jesus nele. E tudo, por mais que a situação seria ruim para ele, ele não reclamava, porque ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia em quem ele cria. A gente fala, eu creio em Deus, Senhor, eu confio em Ti, mas na primeira luta, eu sou a primeira a reclamar? Isso não é confiar? Isso não é confiar. Eu confio em Deus só quando as coisas estão boas? Não. E lendo a história de José, ele foi, aí depois, ele como confiando em Deus sempre, a esposa de Potifar tentou ficar com ele se afastou da tentação. A gente tem que se afastar das tentações, irmãos. E é muitas tentações. Uma tentação que é muito comum, eu falo isso por mim, tudo que eu estava estudando, eu colocava assim mais para a minha vida mesmo. Nossa, hoje eu cheguei muito cansada do serviço, eu vou ficar em casa, eu vou assistir o culto online mesmo. Quando você pega para assistir online, eu já assisti online, assim, já me dediquei, mas tem muitas distrações. Tem muitas distrações na nossa casa. Muitas, 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 muitas. Afaste das tentações. Isso é uma tentação. Isso é um lado que eu dou. Que a gente pode dar para o inimigo. Eu vou ficar em casa, eu vou assistir aqui. O importante é eu assistir, não. O importante é você conectar com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É primeiro lugar. Mas eu estou cansada, mas é em primeiro. É acima do cansaço. Não está falando, primeiro você descansa, depois você busca. Não, é primeiro lugar. E as outras coisas são acrescentadas. José, ele colocou isso na vida dele. E eu estava lendo a história, eu fiquei falando, gente, como que
Como que José conseguiu ficar 13 anos nesse tormento, que depois de 13 anos que ele foi governador, 13 anos sofrendo e 13 anos não reclamando. A gente não consegue ficar nem um mês com uma tribulação, que a gente só fica reclamando. Ele ficou 13 anos. Aí a gente fala, todo mundo fala hoje, né? Nossa, mas as coisas estão mais modernas. Mas a Bíblia não mudou. Eu fiquei pensando nisso. Muitas pessoas falam, mas a Bíblia é a mesma de antes, as de hoje. Mas por que as pessoas de antes parece que tinham mais fé do que as de hoje? Isso, eu fiquei estudando, eu fiquei olhando, só que eu entendi o porquê. Por que que as pessoas falavam, se eu falar para um monte sair dali e ali ele vai? Porque é pela fé, né? Mas hoje em dia as pessoas não têm essa autoridade. Por quê? Porque não busca. José, ele buscava a Deus. Ele buscava. Como que eu posso ter a fé de José? Buscando. Buscando todos os dias. Nessa campanha, está tendo culto todo dia, não é? Todo dia você quer buscar a Deus. Só que vai acabar a campanha. Né? Quinta-feira que vem acaba. Aí passou um dia, na sexta-feira. Não teve culto, você também não buscou. Você vai esfriando. E sua fé também vai esmorecendo. É isso que a gente não pode deixar. E eu coloquei isso no meu coração esse ano também. Ainda passou o Réveillon, eu fiquei doente, enfim. E eu não conseguia anotar os meus planos. Eu sempre anoto meus planos para o ano. E na segunda que eu vim aqui na igreja, o Orlando falou sobre vocês anotarem os planos. E que a maioria das pessoas, 90% era material. E eu fiquei pensando, não, eu não anotei os meus, mas 90% era material, com certeza. E aí, no outro dia, eu falei, nossa, eu já estou um pouco melhor, vou anotar os meus planos. E aí eu coloquei o versículo, Mateus 3,33, buscai primeiro o reino de Deus. E eu coloquei isso para mim, eu não coloquei nenhum plano. Eu falei, esse ano eu vou viver diferente. Eu vou buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque tudo que eu precisar, o Senhor vai colocar no meu coração. E Ele vai realizar. Imagina você, em vez de você colocar planos que você quer do seu coração, você esperar Ele colocar no seu coração que já vai realizar. E eu coloquei isso na minha meta. E todas as coisas que o Senhor colocar no meu coração e for realizando, eu vou anotar. Eu não vou colocar antes. Eu sei porque tudo que vir no meu coração vai vir dele. Porque primeiro eu quero buscar a vontade dele. Eu nunca tinha feito isso. E aí na segunda ele falou sobre isso e eu fiquei pensando, é verdade. A gente só quer coisa material. A gente não quer buscar mais de Deus. E é tão... Quando a gente está nessa campanha, tipo, buscando, você sempre quer buscar mais. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se afastar. Não deixar perder essa essência. Buscar todos os dias. E aqui José, ele foi bem-sucedido porque ele buscava. E depois de 13 anos que ele virou governador, que os irmãos deles desceram para lá, fez tudo aquilo com ele, ele tinha muita oportunidade de se vingar. Ele tinha muita oportunidade. Ele ia falar, o quê? Os irmãos dele precisavam dele. E o que ele fez? Ele nunca passou na mente dele se vingar. Ele falou o quê para os irmãos deles? Que isso era plano de Deus. Que não foi culpa dos irmãos dele. Foi plano de Deus. Porque o coração dele estava em Deus. Quando alguém te ofende e você olha com amor para a pessoa, é Deus na sua vida. E se você olhar para a pessoa com amor, quando a pessoa te ofende, o constrangimento que ela vai sentir, ela vai vir para os pés de Jesus. Quer pregar para alguma pessoa? Perdoa ela. Trata ela bem, por mais que a pessoa te trate mal. Te trate mal. E hoje em dia, muitas pessoas tratam as pessoas mal mesmo. No trabalho, enfim, é tanta coisa. Mas trate as pessoas bem. Fala bom dia. Às vezes a gente passa na correria. Eu moro em um condomínio, apartamento. Às vezes você vai no elevador, você fala bom dia. Tem pessoas que nem respondem, nem olham para você. Aí você fica pensando, tá bom, amanhã não vou falar. Mas não é de mim. O que tem nele não é meu. O que tem em mim é Jesus. E eu vou falar bom dia quantas vezes eu puder falar. Se ele não quer responder, isso é dele. Você pode pregar com a boca fechada, só cumprimentando.
E aí a gente sempre fala bom dia, eu ensino sempre o Mateus a falar também. Aí tem a síndica lá do meu bloco, e ela falou, nossa, Ana, ela chamou de Ana, ela falou, Ana, como seu filho é educado, ele encontra todo mundo, ele fala bom dia, ele cumprimenta, e tem tantas crianças que nem olham. É isso. É você mostrar que você é diferente, que alguma coisa é diferente em você. E você falar bom dia, boa tarde, isso é bom. Às vezes tem pessoas do nosso lado que estão precisando escutar uma palavra. Às vezes você vai falar um bom dia para uma pessoa, a pessoa pode falar para você, ai, mas bom dia é só para você, estou passando por isso, por isso. Eu também passo por isso. Só que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. E você pode falar de Jesus para essa pessoa. E aí José, o que ele fez? Ele viu os irmãos dele, abraçou, perdoou, porque quem ama, perdoa. E como ele amava a Deus e amou a Deus, ele perdoou. Não foi um sacrifício perdoar os irmãos dele. Para ele foi um prazer. Foi um prazer ajudar os irmãos dele. Por quê? Porque ele estava debaixo da graça de Deus. Ele já sabia do plano dele. Com 17 anos, ele sonhou. Ele já sabia o plano que o Senhor tinha para ele. Já sabia que o Senhor ia exaltar. Ele só tinha que ter a hora certa. Tem tempo para tudo. A gente quer acelerar. Mas não, Deus tem o tempo certo para nós. Mais um. Ó, Mateus 18, 21 ao 22. Perdão não tem limites. Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui no próximo passo fala, perdão não tem limites. Quando Pedro questionou a Jesus. Pedro, nesse momento que ele questiona Jesus, ele achou que ele estava acima, né, das pessoas. Porque quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E o Senhor falou, perdão. Ele colocou 70 vezes 7 aqui, né? Mas perdão não tem limites. Não importa quantas vezes o seu irmão foi contra você no dia. Tem que ser perdoado. Tem que ser perdoado. Ai, mas a pessoa... eu vou pedir perdão, a pessoa é ruim, a pessoa não vai querer perdoar. Isso é da pessoa. O perdão é um presente que a pessoa pode te dar ou não. Mas você pedir e liberar o perdão é uma obrigação sua. E perdão não tem limites. E o Senhor... Essa foi a ordem para nós. 70 vezes 7, 490, 1000 vezes no dia. Perdão tem que ser liberado para você ter uma vida de sucesso. Olha, minha vida, eu faço tudo certo. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu ajudo as pessoas, eu canto, eu prego. Só que tem coisas na minha vida que não está se encaixando. Tem alguma mágoa escondida. Tem alguma coisa escondida que está te impedindo de viver a bênção de Deus. Não adianta a gente sorrir e no nosso coração ter alguma mágoa contra alguém. Tem que ser liberado, senão as bênçãos não vêm na nossa vida. E o último é, perdão gera mais perdão. Mateus 6, 14 ao 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Perdão gera mais perdão. Quando aquela mulher adúltera chegou, eles trouxeram ela para Jesus, Jesus estava na praia escrevendo na areia. Todo mundo queria condenar aquela mulher. Por quê? Porque a gente se acha melhor, né? A gente se acha melhor que as outras pessoas. E todos ali se achavam melhor que ela. Ela foi pega em adultério. Ela foi pega. Quantas pessoas que estavam ali com a pedra na mão também não faziam isso? Mas não foi pego. E então as pessoas se achavam melhor. E estavam ali para tirar a pedra. E Jesus, o único ali que não tinha um pecado, que podia tirar todas as pedras que ele quisesse. Ele não condenou aquela mulher. Ele amou.
amou e perdoou. E o perdão gera mais perdão. Todos ali. Saiu um por um. Todos ali. Teve que perdoar aquela mulher. Porque uma atitude gera outras atitudes. E o perdão tem que gerar mais perdão. A gente não tem que pensar que a gente é melhor que ninguém. Que a gente pode julgar as outras pessoas. A gente só tem que amar. O Senhor deu a ordem para nós. Amem uns aos outros. Como eu amo vocês. E você amar é você perdoar. E você perdoar é você viver liberto. E você viver liberto é você viver uma vida de milagres no Senhor. Quer ter uma vida de milagres? Como todo mundo quer ter. Saiba amar, saiba perdoar. Quando alguém fazer alguma coisa para você, que é difícil a gente perdoar. E é isso que eu quero continuar 2026, trazendo na minha vida. Quando alguém fazer alguma coisa para mim, eu tenho até um caderninho que eu anoto e vou orando pela pessoa. E já aconteceu vários testemunhos assim na minha vida de pessoas tipo, às vezes as pessoas falam calúnias contra a gente. Quantas pessoas falam mal da igreja? Quantas pessoas falam mal da gente? Quando você escuta alguém falando uma inverdade sobre você, a primeira atitude que você fica, muito bravo. Você quer ela tirar satisfação? Não, eu vou falar com a fulana. Como que ela falou isso de mim? Como que ela teve coragem de falar isso de mim, que não é verdade? Não, mas deixa. Pessoa ruim, ela se queima sozinha. Não. Eu já falei muito isso, muito. Mas eu aprendi que quando alguém falar em verdade sobre mim, eu vou colocar a pessoa aqui, na oração. Eu vou pedir por ela. E eu já tive experiência, muita experiência, de orar pela pessoa. Eu pedia para Deus que a pessoa seja tão feliz que ela nem se lembre que eu existia. E isso vai acontecer, porque não é a pessoa que fica... A pessoa fica bem, acredito, mas eu falo... É você que fica bem, você que fica liberta. Perdoar é você tirar o peso que está nas suas costas e seguir em frente. Mas Glaucia, tem pessoas que você perdoa e a pessoa faz de novo. Você perdoa, a pessoa faz de novo. A gente tem que perdoar. Mas a gente também não é obrigado a conviver com pessoas que fazem mal para nós. Mas temos que amar. Perdoar e amar. Eu só vou perdoar, mas não quero nem ver na frente. Não, então você não está amando ela, tem que amar também. O Senhor diz que a gente precisa amar os nossos irmãos. E o mais difícil é amar quem está perto da gente. Porque as pessoas que estão perto da gente, que nos machuca, que dói mais. E a gente só consegue alcançar o perdão, alcançar essa paz que o perdão traz através da oração e liberando o perdão para essa pessoa. É sobre o perdão que eu queria falar com vocês. E espero que vocês entendam, que o Espírito Santo, que eu não consegui falar, que o Espírito Santo fale no coração de vocês. Eu queria que o conjunto viesse aqui. Posso, rapidinho, irmão, o conjunto? Eu não sei se eu vou falar. Isso agora que veio na minha... Aqui, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu queria que eles tocassem um hino aqui. E eu queria que todos vocês fechassem os olhos e meditassem na palavra que foi falada hoje sobre perdão. Glaucia, mas eu acho que eu não tenho ninguém. Eu acho que eu vivo muito bem com todo mundo. Ótimo, continue assim. Que sua vida vai ser mais abençoada ainda. Mas se você tem alguma pessoa que te magoou muito, ou uma pessoa que te entristeceu, e hoje você não consegue, ainda não conseguiu consertar. Liberar o perdão. Libere o perdão hoje para essa pessoa. Pense nessa pessoa e vai pedindo que o Senhor o abençoe ela. Que o Senhor coloque no seu coração o perdão, que não é uma coisa fácil, mas com o tempo
Você nem vai lembrar que essa pessoa te magoou. Coloca essa pessoa na sua mente. Glaucia, mas você não sabe o que essa pessoa fez. Eu acredito que ela não tem perdão. Mas tem sim. Porque o perdão não é para outra pessoa, é para você. Quer ser liberta? Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Libera perdão. Ame a Jesus. Tira toda a mágoa, todas coisas ruins que está no seu coração, que você teve com alguém. Libere e abençoe essa pessoa. A partir do momento que você abençoe essa pessoa, você vai ser abençoada. E lembre-se que primeiramente, o Senhor que nos amou. Ele nos ama. Não temos que perder tempo com essas brigas desse mundo. A gente tem que se agarrar em Deus. Como a Carol falou na quarta-feira, a gente somos peregrinos, a gente não é daqui, a gente é dos céus. Daqui a gente está de passagem. Se o seu objetivo é ir para o céu, vamos todos juntos. Vamos seguir firme com Jesus. Amém? Eu quero que vocês cantem esse hino com o conjunto. E se tiver alguém, não sei se você quer vir aqui na frente, que você tem alguma coisa no seu coração e você quer uma oração para ajudar a tirar essa mágoa, vem aqui na frente. O irmão Cláudio. Se tiver alguém que quiser vir aqui na frente, a gente vai orar por você e você vai se livrar disso. Esse peso não pertence a você. Esse peso o Senhor levou na cruz. E hoje você vai ser liberto disso. O seu amor é como um furacão e eu me Senhor Deus, rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Perdão, reconciliação. Ela venha contar as vitórias que ela está tendo na vida dela. Nenhuma mágoa seja brincada nessa vida, seja quebrada em nome de Jesus. Eu declaro abençoada, perdoada e liberta em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Põe a mão no coração assim. Ele me ama. Ele nos ama, Ele nos perdoou. Ele me amou. Glória a Deus. Xalabalai, xalabalabalai. Limpa, Senhor, meu coração. Limpa o nosso coração, Senhor. Graças a Deus. Tua palavra é viva. Tua palavra é eficaz.
Vamos colocar de pé. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Aleluia. Essa graça é um Aleluia. oceano, estamos afogando. Eu me sinto abençoado esta noite. Você se sente abençoado? Amém. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção apostólica. E amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Depois você passa por aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Está gostoso o louvor. Não queria interromper, mas não quero abusar do horário dos irmãos. Nós estamos aqui a semana toda. E tem uma oração para fazer ainda. A oração para a avó do Gabriel. Ele pediu oração. A senhora Nadair. Pai querido, nós oramos agora em favor da avó do Gabriel, a dona Nadair. Pai, alcança esta vida agora, Pai amado. Sustenta, Senhor, com Tua graça, aonde ela estiver. Ela passou por um problema de saúde, mas a Tua mão poderosa, Senhor, é muito mais do que suficiente para curar, para controlar. Eu creio, Senhor, o Senhor está no controle desta situação. Nós apresentamos esta vida a Ti, Senhor, agora, no nome de Jesus, e declaramos a bênção, declaramos a vitória, a cura, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Com as mãos levantadas aos céus. Aleluia. Foi bênção, né? Ainda ela falou que estava nervosa, né? Imagina se estivesse tudo bem, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Se quiser pode cantar. Eu vou ungir o povo.